Vamos voltar agora. A gente antes tinha falado da anatomia macroscópica, que era gengiva livre, mucosa, gengiva inserida. E agora a gente vai falar da anatomia microscópica. Agora é uma parte mais chatinha, que é mais decoreba também. Mas eu vou tentar explicar assim, bem resumido, tá? A apostila tem muita coisa. Foi nessa parte aí que eu dei uma resumida na aula, porque eu acho que não precisa entrar tanto em detalhe, mas é bom ter na apostila para vocês lerem. E eu vou falar o que é importante, o que eu acho que é importante para uma prova de odonto geral. Então, a anatomia microscópica. Nós temos o epitélio oral, e ele é constituído pelo epitélio oral, epitélio do sulco, ou oral do sulco, e epitélio juncional ou dentogengival. O Linde também fala em dentogengival. Não sei se eu escrevi aí, mas alguma parte vai estar escrito. Então, o epitélio oral é esse epitélio aqui, que ele é voltado para a cavidade oral. O epitélio do sulco, ele é voltado para o dente, mas ele não está aderido à superfície dentária. E o epitélio juncional, ele promove a adesão entre gengiva e dente. Então, são esses 3 tipos de epitélio. Oral, voltado para a cavidade oral. Do sulco, que está voltado para o dente, mas não está aderido à superfície dentária. E o juncional, ou dentogengival, que faz essa adesão entre gengiva e dente. Essa parte aqui, já caiu uma questão sobre isso. Que nós possuímos as papilas do tecido conjuntivo e as cristas epiteliais. Que estão aqui, ó, as cristas epiteliais. O que são? Numa gengiva normal, que ela não tem inflamação, as cristas epiteliais e essas papilas, elas são ausentes no limite entre o epitélio juncional e o tecido conjuntivo. Então, numa gengiva normal, eu não possuo nem cristas epiteliais, nem papilas no epitélio juncional, nessa junção entre o epitélio juncional e o tecido conjuntivo. Então, elas são presentes no epitélio oral e no epitélio do sulco. Então, várias vezes a gente lê isso, que o epitélio oral e o epitélio do sulco, eles têm muitas características em comum. Então, desses 3 epitélios, o juncional é que se diferencia. Então, nós possuímos papilas e cristas epiteliais no epitélio oral e do sulco. Numa gengiva normal, elas são ausentes no epitélio juncional. Mas se essa gengiva estiver inflamada, aí eu vou possuir no epitélio juncional cristas e papilas do tecido conjuntivo. Eu acho que eu escrevi isso na apostila, não sei. Mas elas são ausentes numa gengiva normal. As cristas e as papilas são ausentes na gengiva normal, no limite entre epitélio juncional e tecido conjuntivo. Só que numa gengiva inflamada, elas estão presentes. Então, se eu não escrevi, é bom anotar isso. O epitélio oral. Então, qual é o tipo de epitélio? É um epitélio pavimentoso, estratificado e ceratinizado. Aí eu botei ali, exceto na área de col, porque na área de col, nosso epitélio é delgado, é pavimentoso também, delgado, não ceratinizado. Então, o epitélio oral, ele é ceratinizado. Quanto ao grau de diferenciação das células produtoras de ceratina. Então, a gente tem essas camadas. Camada basal, camada espinhosa, camada granulosa e camada córnea. Essa parte do livro, ela é bem complicada. E eu, assim, por mais que o meu desenho não seja bom, eu acho que vale a pena eu tentar aqui desenhar, deixa eu tirar essa coisa horrorosa, para explicar um pouco dessas camadas. Então, no nosso epitélio oral, no epitélio oral, a gente tem essas camadas. Camada basal, aqui. Camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. Então, a gente tem aqui o epitélio. Vou botar como, só para vocês entenderem. A gente tem a membrana basal, então a gente tem aqui epitélio. A gente tem a membrana basal e o tecido conjuntivo. Eu dividi em partes, só para a gente tentar entender. Tecido conjuntivo ou lâmina própria, tá? Porque tem vezes que falam lâmina própria, é a mesma coisa. Então, no epitélio, nós temos essas 4 camadas. Temos a camada basal, espinhosa, isso é importante saber a ordem, porque eles perguntam também. Espinhosa, granulosa e córnea. A camada córnea também é chamada de camada ceratinizada. E a camada basal também é chamada de extrato germinativo. Então, isso é importante saber também. Então, a basal é extrato germinativo
porque muda, né? Podem dar esse nome, então a gente não pode não saber qual é. E a camada córnea é a ceratinizada. Então, o epitélio é formado por essas 4 camadas, tá? Entre o epitélio e o tecido conjuntivo, eu tenho essa membrana basal. Eu já vou falar dela, mas só para a gente estruturar aqui, para eu começar a explicar um pouco. Camada basal, como eu falei, também é chamado de extrato germinativo. Na camada basal, nós possuímos células cúbicas ou cilíndricas. Elas estão em contato, essas células da camada basal, com a membrana basal, que separa o epitélio do tecido conjuntivo. Então, a membrana basal separa o epitélio do tecido conjuntivo. E a camada mais próxima da membrana é a camada basal. Então, as células da camada basal estão em contato com essa membrana. É na camada basal, ou extrato germinativo, que o epitélio é renovado. Antes de falar da espinhosa, deixa eu mostrar aqui. Eu não falei que na camada basal eu tinha células cúbicas ou cilíndricas? Então, aqui, ó. A partir do momento que a gente vai subindo de camada, ela vai se achatando. Então, ó, na camada espinhosa, eu já tenho células poliédricas. Aqui a gente consegue ver, mais ou menos, né? Mas elas já vão começando a se achatar. Então, camada basal cilíndrica ou cúbica, camada espinhosa, as células poliédricas. Elas são ligadas por desmossomos, ou seja, na camada espinhosa tem uma adesão firme, uma aderência sólida. Na camada granulosa, essa camada aqui é importante. Na camada granulosa, eu vou aumentar o número de tonofilamento e de desmossomos, ou seja, a minha união vai ser cada vez mais forte. Então, aqui eu aumento o número de tonofilamentos e aumento o número de desmossomos. O número de organelas, como mitocôndrias, as lamelas do retículo endoplasmático e o complexo de Golgi diminuem. Então, na camada granulosa, eu tenho aumento de tonofilamento e aumento de desmossomos. Só que as minhas organelas diminuem. Então, aqui eu diminuo mitocôndria, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. E é nessa camada que eu possuo grânulos de querato e hialina e grânulos de glicogênio. Então, essa camada tem bastante coisa. Eu nunca vi cair isso em não específica, e cai específica, mas desse jeito aqui. Eu nunca vi cair em não específica, mas eu acho importante falar, porque é uma parte grande do LIND e é uma parte chata que, para eu entender, eu tive aula um dia com uma professora que está até no exército, a Renata. Ela me explicou desenhando assim, foi a primeira vez que eu consegui entender. Porque eu li aquilo, tentava decorar de alguma forma, mas assim, a gente fazer desenho, a gente entende mais que a membrana separa epitélio e tecido conjuntivo, são partes mais chatas. Então, eu acho importante a gente saber isso, porque pode cair. Está começando a cair. Eu me lembro que quando eu comecei a estudar para concurso, isso não caía. Não caía. E aí, de 2017, 2018, começou a cair. Então, eu acho que isso pode vir para não específica. Algum detalhe. Então, eu acho importante saber. Quem é específica, quem for de específica, eu acho importantíssimo. Porque está cada vez caindo mais. Então, de novo, camada basal, espinhosa, granulosa e córnea. A partir do momento que eu saio da camada basal, né, e venho até, o meu queratinócito sai daqui, vem até a camada córnea, eu vou achatando. Então, ele tem primeiro, na basal, células cilíndricas ou cúbicas, vão se tornando poliédricas na camada espinhosa até se achatar completamente. É na camada granulosa que eu tenho aumento de tonofilamentos e desmossomos, mas que eu diminuo as minhas organelas, as minhas mitocôndrias, retículo endoplasmático e complexo de Golgi. E é nessa camada também que eu tenho os grânulos de querato e hialina e grânulos de glicogênio. E na camada córnea, ou ceratinizada, eu estou impregnada de ceratina. Membrana basal. A membrana basal, que eu falei, separa o epitélio do tecido conjuntivo. Já caiu uma questão dessa em específica. Ela provavelmente é produzida pelas células basais do epitélio, ou seja, ela não está aqui, as células basais do epitélio não estão em contato com a membrana basal, então eles dizem que, é assim que o Lind fala, ela provavelmente, que é uma questão igualzinha a essa, ela provavelmente é produzida pelas células basais do epitélio.
ela possui glicoproteínas e complexos, então ela possui polissacarídeos e glicoproteínas. Na membrana basal, eu vou ter duas lâminas. Eu tenho a lâmina lúcida e eu tenho a lâmina densa. A lâmina lúcida é que está voltada para o epitélio. E a lâmina densa está voltada para o tecido conjuntivo. Por isso que eu gosto desse desenho, que a gente consegue entender um pouco. Se for ler, é quase impossível entender. Então, minha lâmina lúcida está voltada para o epitélio. E a minha lâmina densa está voltada para o tecido conjuntivo. O contato da minha lâmina lúcida com o epitélio se dá por meio de hemidesmossomos. Ó. Lâmina lúcida, hemidesmossomos, aderência do epitélio à membrana. Então, aqui eu tenho hemidesmossomos, ligando a lâmina lúcida ao epitélio. Já na lâmina densa, ela está voltada para o tecido conjuntivo. E ela possui fibrilas de ancoragem. Então, a minha adesão... Então, a minha membrana basal, eu possuo glicoproteínas, complexo de polissacarídeos. Ela separa o meu epitélio do meu tecido conjuntivo. Ela é formada por lâmina lúcida e lâmina densa. A lâmina lúcida está voltada para o epitélio, a lâmina densa para o tecido conjuntivo. Essa adesão da lâmina lúcida para o epitélio, ela é separada por hemidesmossomos. E a lâmina densa para o tecido conjuntivo pelas fibrilas de ancoragem. E as células basais do epitélio, da camada basal do epitélio, provavelmente formam a membrana basal. É assim que eles falam, provavelmente. É produzida pelas células basais do epitélio. É tão complexo que nem eles sabem como é, né? Mas assim, esse desenho é bom para a gente entender, assim, né? Como funciona.